Boa noite, amados irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue inundando os nossos corações. Nós, na noite desse dia, estaremos meditando Isso, eu estou recorrendo aqui ao artifício do relógio para me ajudar. Nós estaremos meditando num texto da palavra do nosso Deus que se encontra na carta de Pedro, 1 Pedro, tá? Capítulo 1, versículos 6 e 7. Esse mês nós estamos tratando, de questões relacionadas, à nossa vida espiritual, no sentido de que hoje estaremos meditando sobre a questão de perseverar em meio a adversidades. O texto que nós selecionamos, como eu disse, 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7, nos diz o seguinte: Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. É interessante que esse tema é recorrente, é uma realidade nas nossas vidas, mas se a gente perguntasse, alguém gosta realmente de adversidades? Alguém gosta realmente de adversidades? Se nós simplesmente olhássemos com os nossos olhos humanos, certamente todos aqui levantaríamos as mãos e diríamos que não gostamos de adversidade. Eu vou ler aqui rapidamente uma coisa que me chama muita atenção quando a gente fala de um personagem que é bem conhecido nosso, Charles Haddon Spurgeon. Quem já leu a biografia dele sabe dessas realidades, Ele sofreu de uma saúde frágil, marcada por dores físicas constantes, incluindo doença renal, doença de Bright, gota e reumatismo. Paralelamente, lutou contra a depressão clínica, uma condição que o abatia profundamente, por vezes com intensidade incapacitante, mas que ele também usou para desenvolver uma teologia sobre o propósito do sofrimento na vida cristã, encontrando esperança e consolo nas promessas de Deus. Olha o que ele pensava a respeito dessas questões. Eu me atrevo a dizer que, palavras dele, que a maior bênção terrena que Deus pode dar a cada um de nós é a saúde, com exceção da doença. A tribulação é a melhor parte dos móveis de minha casa. É o melhor livro na biblioteca de um pastor. Quando a gente olha para a vida de Spurgeon, de tudo que ele fez no seu curto período de vida, sofrendo com tantas enfermidades, e alguém dizer que, com exceção da vida, a enfermidade era a maior bênção, é difícil entender, não é? Quem sofreu doenças, as mais variadas, nas mais intensas, nós temos aqui exemplos, e ela, inclusive, já acenou ali com a cabeça, que eu me lembro. Nós temos, o presbítero Laércio, que sofreu bastante na sua última internação. A perspectiva não era boa quando chegou a notícia até nós.
Mas depois a gente viu ele aqui, glorificando a Deus, dizendo que ele foi para lá e foi porque Deus tinha um propósito, e tem um propósito. Tudo, absolutamente tudo, nas nossas vidas tem um propósito. E as adversidades, as lutas, as tribulações, elas são ministradas e têm um objetivo. Quando a gente lê aqui, né, Pedro, ele está se dirigindo a uma igreja que está sendo perseguida na dispersão. E ele está falando algo que não nos é estranho hoje, na nossa realidade. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Nós somos, em maior ou em menor intensidade. Se você não está vivendo agora, hoje, uma adversidade, uma provação, certamente amanhã ela baterá à sua porta. E se você já está vivendo ela hoje, como é que você abraça? Como é que você encara? Será que você encararia assim como Charles Haddon Spurgeon? É difícil. Só quem passa, só quem sente é que sabe. Mas isso é o que nos cabe hoje, perseverando nas adversidades. Né? Quando a gente, né, olha para o grego, né, perseverança é traduzida principalmente pela palavra hipomoné, né, que é um substantivo, e o verbo hipomenó. Se eu estiver errado, depois o pastor corrige, né? O significado envolve uma perseverança corajosa e constante que se mantém firme diante de obstáculos, perseguições e tentações, em vez de desistir. Seria muito mais fácil, né? Simplesmente desistir. O termo literalmente significa indicando a capacidade de suportar, aguentar, resistir às provações com esperança no objetivo final. Que objetivo final é esse? O objetivo final é transpor, é vencer. Mas não é simplesmente vencer a adversidade, porque a nossa visão não é encurtada, não é para o após essa provação, mas é aquela visão que alcança eternidade. Para onde nós seguimos? Para onde a igreja segue? Então as provações virão e os nossos olhos estão ou deverão estar além daquilo que circunstancialmente está acontecendo conosco. Se nós formos olhar para os exemplos bíblicos, nós vamos encontrar os mais variados, né? E aí depois nós vamos mencionar, né? José, Jó, Paulo, né? E tantos outros personagens que passaram por adversidades. É algo que a Bíblia nos traz de capa a capa, essa questão. Adversidades. E Cristo, quando esteve aqui, instruiu os discípulos, olha, tende bom ânimo. Por quê? Porque as coisas seriam boas, seriam fáceis, seriam tranquilas, seriam um mar de rosas? Não. As aflições vieram, e elas estão, né, à nossa porta. A diferença é como nós encaramos. As pessoas aí fora também passam por adversidades, passam, né, por provações, por tentações. A questão é como eles encaram e como nós encaramos. É algo que é natural, é algo que é normal na vida de todo ser humano. Mas a questão é como você encara, como você recebe, como você reage. Essa é a questão. Quando, né, nós selecionamos esse texto, nós estávamos pensando, né, uma forma prática de falar essa questão. Como nós estamos vendo aqui, ele está deixando bem claro, né? Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristado. E realmente, na nossa vida,
na nossa caminhada, no nosso rumo à glória, elas são necessárias. Elas são imperativas. Mas por que esse negócio de sofrer, de adversidade é bom, é gostoso? Não, não é bom, não é gostoso. Não, nós não somos masoquistas, não nesse sentido. Mas ela é necessária e ela é boa no sentido do que ela promove nas nossas vidas. Quando está tudo bem com você, como é que você está? Você está, né, vou utilizar aquela expressão, você está na sombra e água fresca, não é? E quando você está na sombra e água fresca, você está acomodado, você está tranquilo. Mas quando você tem que sair dessa zona de conforto, aí você, né, se liga que a vida é muito mais do que aquilo, que você tem que estar preparado para tudo aquilo que vem até você. Quando ele escreve isso aqui, ele está dizendo, olha só, por causa daquilo que vocês abraçaram, daquilo que vocês defendem, daquilo que vocês vivem, daquilo que vocês são, elas virão. Essas adversidades virão. E como ele fala, deve ser, veja, não sou eu, e não é somente Charles Haddon Spurgeon, ele diz que deve ser motivo de alegria. Quando a gente olha para Paulo preso, ele fala para o pessoal se regozijar, se alegrar. É por causa da prisão? Não. É por causa do sofrimento em si? Não. Mas é porque, além daquilo que está ali circunstancialmente, acontecendo com Paulo, acontecendo com a igreja, a expectativa está além. Não está só aqui no agora, só no que eu sinto, só na escassez, só na falta de perspectiva de dias melhores, quando a gente olha para a nossa nação, se nós olharmos para aqueles que nos governam, para aqueles que nos dirigem, porque são pessoas que não temem a Deus, são pessoas que não estão lá ou não estão executando aquilo para o que foram estabelecidos como governantes. E aí a nossa perspectiva não é boa, quando a gente olha para frente, quando a gente encara as coisas, dá uma tristeza, dá um desânimo. Mas, além de tudo isso, nós olhamos para aquilo que é promessa, para a glória. Assim como esta igreja está na dispersão, está sendo perseguida, está, fora da sua terra, nós também estamos aqui por breves dias, breves anos. Nós vislumbramos a terra prometida. Nós vislumbramos aquilo que está além. E nesse texto, ele deixa bem claro que as provações, para mim ou para você, ela pode durar dias, semanas, meses, anos, eu não sei, mas elas têm tempo para iniciar e têm tempo para terminar. Às vezes nós passamos por elas de forma mais rápidas, mais maduras. Às vezes a situação demora a passar, ela se arrasta. E acontece dessa forma. E será sempre assim. Para uns mais rápidos, para outros mais lentos, mas elas iniciarão e elas também encerrarão. E quando a gente olha para a palavra de Deus, Deus fala que não nos sobrevirá tentações ou provações além daquelas que nós possamos suportar. Elas iniciam, elas terminam e Deus nos dá para cada uma delas condições de superá-las. Deus, e somente Deus. Elas, como nós dissemos,
muitas vezes causam não só perda financeira, mas causa dor física, causa dor emocional, dor psicológica. Elas estão aí para isso. Elas vão acontecer. Se o Leonilson estivesse aqui, né, certamente a área dele, ele nos explicaria de uma forma clínica, técnica. Nós vamos passar por elas. Elas vão nos causar dor, mas elas não nos paralisarão em momento algum. É difícil. Talvez alguém possa estar dizendo, é porque você não está na minha pele. Realmente eu não estou na sua pele. Assim como você também não está na minha pele. Mas eu posso te garantir que a Bíblia está nos dizendo isso. E eu não sou super, nem sou mais, nem sou menos do que você. Eu sofro igual a você. A questão é, o que Pedro está trazendo aqui são necessárias, causam dor, elas têm tempo para iniciar, têm tempo para terminar. Só que elas têm, diante da palavra de Deus, uma questão que muitas das vezes nós não levamos em consideração. É difícil nós encararmos as nossas adversidades de forma pedagógica. Quando a gente olha para Jó, Jó era homem íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Deus que disse, Deus, não foi eu, não foi o pastor, não foi o Jonas, foi Deus. E sendo quem era, ele passou por todos aqueles sofrimentos. Perdeu família, perdeu bens, perdeu saúde, mas Jó não perdeu a integridade. Sofreu, doeu. Quando a gente olha para Jó, e a gente olha para o nosso sofrimento, para a nossa adversidade, a gente tem que pensar duas vezes. Dói muito quando somos nós, mas quando a gente olha para Jó, e eu não ousaria, eu acredito que ninguém aqui ousaria dizer, naquelas palavras, abre aspas, sou íntegro, reto, temente a Deus e me desvio do mal. Eu não ousaria dizer isso jamais. Mas quando Deus diz isso a alguém, a Satanás, a respeito de Jó, nós não temos nenhuma dúvida de que ele era isso. Mas ele sofreu. E ele sofreu, e as pessoas que estavam ao seu redor ainda o acusaram de estar sofrendo, porque em algum momento ele havia cometido algum erro, alguma falha, algum pecado. E a gente lê toda a história de Jó. A gente vê que Jó não pecou. Em todo momento, quando ele se queixava diante de Deus. Jó estava orando, falando com Deus. Jó confiava naquilo que era palavra de Deus. Jó testemunhava em meio à adversidade. O que nós não vemos aqui na história de Jó é a dificuldade que ele tinha de não conviver em comunhão. Nós, na adversidade, nós oramos, nós meditamos na sua palavra, confiamos na palavra de Deus, nós estamos aqui em comunhão, um ajudando o outro, seja com oração, seja com um sorriso, seja com um ombro. E Jó não teve isso. Mas Jó passou por tudo isso de forma pedagógica, como nós dissemos, para chegar lá no capítulo 42 e dizer que antes conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te viram. A adversidade, elas vêm sobre as nossas vidas para nós nos aproximarmos de Deus, para nós amadurecermos, para nós avançarmos.
E se a adversidade não bate a sua porta e não bate a minha porta, tem alguma coisa errada. Porque é a forma com que Deus utiliza para que nós possamos crescer, para que nós possamos amadurecer, para que nós possamos buscar mais a sua palavra, para que nós possamos nos aplicar mais à oração, para que nós possamos dar maior importância ao que estamos vivendo aqui. Sem palavra, sem oração, sem comunhão. E também, aí nós vamos olhar lá para Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4, ele trata dessa questão, e mais adiante ele fala que quem está vivendo a adversidade tem que ter sabedoria para transpor esse momento. Não adianta nada se eu ou você estivermos passando por uma adversidade e conversarmos ou falarmos com qualquer pessoa, uma pessoa que não seja, alguém que vá nos dar um bom conselho, uma pessoa que vá interceder por nós, uma pessoa que tenha uma integridade que possa nos orientar. Nós temos que ter sabedoria para, no momento da adversidade, parar. Primeira coisa, orar, buscar na palavra, continuar aqui, firme, buscando, na comunhão e esperando em Deus. Perseverar. Não há perseverança sem oração, sem palavra, sem comunhão e sem sabedoria. Se eu destrinchar, vai dar ruim. Se eu não orar, o negócio não avança. Se eu não confiar, se eu não ler a palavra, se eu não acreditar nela, dá ruim. Se eu não estiver no meio de pessoas que estejam atentas para me ajudar em oração, tende a dar ruim. E se eu não tiver sabedoria, o negócio desanda. Veja, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível. Tudo isso que muitas vezes bate às nossas portas, nos sobrevém, é exatamente isso, para provar a nossa fé. Quando Jó sofreu tudo aquilo, ele estava testificando da sua fé, da crença no Deus Todo-Poderoso, soberano, que pode operar como e onde Ele quiser, na vida de quem Ele quiser. E alguém desatento pode achar que Deus faz simplesmente por maldade. Mas aí a palavra nos diz que Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele não nos tenta, mas Ele deixa vir sobre nós as provações para que aconteça isso aqui. Para que a nossa fé seja provada, para que a nossa fé seja purificada, para que a nossa fé aumente, para que nós possamos avançar nas nossas vidas. Em todo tempo, em toda adversidade, com toda dificuldade, e eu sei que não é fácil, não é gostoso, mas todas elas devem ser vividas única e exclusivamente para a glória de Deus. É difícil, não é fácil, mas elas devem ser vividas para a glória de Deus. Olha o que diz: mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Quando nós partimos para Tiago, ele também vai falar nisso. Tudo que nós vivemos, todos os tipos de adversidades, para o louvor, para a honra, para a glória do nosso Deus. E assim a gente avança. Quando nós olhamos, para encerrar, o modelo de igreja estabelecida lá em Atos, depois do Pentecostes, capítulo 2,
Põe para a gente, por favor, Elaine. Capítulo 2, versículos 41. Olha. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na palavra, na comunhão, no convívio, né? No partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Esse é um modelo estabelecido para a igreja. Uma igreja que persevera. Quando a gente olha para a igreja de Atos, nesse capítulo 2, a gente tem que ter em mente que foi dias após o sepultamento de Jesus Cristo. E logo depois a gente vê a perseguição se aumentando em torno da igreja. Mas a igreja perseverava unânime na doutrina, na oração, na comunhão, no partir do pão. Eu não vejo melhor forma de enfrentar a adversidade do que essa. Eles tinham uma sabedoria, eles tinham um entendimento de que era assim que se deveria avançar. Equivocadamente ou maldosamente, alguns líderes de algumas igrejas podem até falar que nós vivemos, né, adversidades por causa da nossa vida equivocada, errada diante de Deus. E eu lembro que eu estava até pesquisando na internet a respeito dessa questão, e eu pesquiso, e aí apareceu, né, eu nem olhei quem era, mas apareceu, né, um videozinho de minutos, alguma coisa simples assim, né? E eu sei que pelo que estava escrito ali era um vídeo voltado para essa questão de que se você está sofrendo adversidades é porque tem alguma coisa errada com você, é porque você não é um cristão, é porque você está, né, em pecado. E é exatamente o contrário que a Bíblia nos diz. E é exatamente isso que nós queremos no sentido de amadurecimento, de crescimento, de avanço, de glorificar a Deus. Não é fácil, não é bom, não é gostoso, dói, mas é aquilo que nós abraçamos em Cristo Jesus. Aflições, perseguições. Quando a gente olha lá para Mateus, seu capítulo 5, Sermão do Monte, 11 e 12, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e mentindo disserem, né, tudo mal por minha causa. Eu vou ler para que não tenha dúvida. Olha o que diz. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Em certo grau, em todo tempo, nós somos perseguidos pelo nome de Cristo. Por aquilo que acreditamos, por aquilo que abraçamos, por aquilo que repudiamos, por aquilo que vivemos. Enquanto estivermos aqui, por causa disso, nós seremos sim injuriados. 12. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Não será diferente a nossa vida. Não será diferente a vida da igreja de Cristo. Não será diferente enquanto estivermos seguros em Deus. As adversidades, como eu disse, tem hora para começar, tem hora para terminar. Muito mais do que a adversidade, nós estamos olhando aquilo que nos está prometido. Que Deus nos abençoe e que nós possamos, né, a cada dia, firmados em Cristo,
suportar, perseverar, olhar sempre para aquilo que está garantido em Cristo Jesus para a sua igreja. Que Deus nos abençoe.